Ok. Bom dia, gente. Ou vamos gravar. Hoje é mais um vídeo. Eu vou falar sobre uma parábola da Bíblia e aproveito para dar o meu abraço a Douglas Silva de Embu Guaçu, que acompanha meu canal e meus vídeos e sempre faz comentários favoráveis. Eu quero falar assim sobre uma parábola que é sempre muito lida, né? Que é dita como uma das melhores, que Jesus teria contado a seus discípulos. Que ela fala muito assim, né, sobre que ela foi contada por Jesus para falar sobre o perdão, que Deus perdoa a todos, que ele sempre assim, que no céu havia mais festa por um pecador arrependido do que por 99 justos, da mulher, né, que varrendo, que procurando a moedinha, tinha achado a moedinha perdida, do pastor que deixa as 99 ovelhas e vai atrás da ovelha perdida. Aqui o filho pródigo é isso, né? E a gente conhece muito bem a história, que assim, do filho mais novo de um homem, que ele pede que o pai dê a parte da herança, aí o pai divide os bens entre os filhos, aí quando o filho parte para longe, aí ele leva uma vida, ele gasta muito, vive em festas, não trabalha, aí na região sobreveio uma fome, aí ele está sem dinheiro, está sem nada, aí tem que trabalhar cuidando de porco. E só tem. E ele assim, ele sente tanta fome que tem vontade de comer a comida dos porcos. Aí ele pensa no, lembra do pai dele e pensa que até os empregados do pai dele viviam muito melhor do que aquilo. Aí volta, a gente sabe, né? E o pai chega, reconhece, recebe de braços abertos, dá um abraço, manda matar um novilho, festejar. Aí vamos falar assim sobre o filho mais velho, que a gente sabe que o filho mais velho ficou muito revoltado, que ele disse que há tantos anos que ele sempre havia obedecido ao pai, nunca havia feito nada errado e o pai nunca havia dado um cabrito a ele. Aí o outro filho que havia levado uma vida desregrada e gastado todos os bens, gastado toda a herança, ele mandava matar um novilho, que é um bezerro. Aí o pai diz que ele está sempre com ele, que tudo que é dele é do filho e que mas que era preciso que eles festejassem, porque o filho mais novo estava morto e tinha renascido, e estava perdido e tinha sido encontrado. Aí pronto, termina assim. Aí é uma história que é contada muito assim, como se falando de amor, perdão, né, de que a gente tem que perdoar, tem que dar uma segunda chance. Claro, isso não é errado, mas vamos ver assim a questão do filho mais velho. O filho mais velho, ele é sempre assim, apontado como uma pessoa representando essas pessoas que, assim, fazem tudo direito, mas esperando recompensa. É como aquelas pessoas assim que sentem inveja, são revoltadas, que ele não queria entender que o pai tinha que o pai tinha que receber de volta o irmão arrependido. Claro, não é errado você dar uma segunda chance a ninguém. Claro que um pai que ama os filhos vai dar uma. Ele tem que dar filho que volta arrependido. Isso não é errado. Mas vamos ver a questão do filho mais velho. Digamos assim, um pai humano. Como é que você qualificaria um pai humano que ele chega, nunca reconheceu as virtudes de um filho que nunca deu trabalho? E que a gente dá a entender assim, esse filho mais velho na parábola, ele estava no campo, quando estava vendo a festa. Ele não sabia da festa, ele estava no campo. Provavelmente ele estava trabalhando. Ou seja, ele sempre havia sido obediente, se com certeza ele ajudava o pai nos negócios. Talvez ele estivesse inspecionando o conserto de alguma cerca, conferindo os animais, que o pai da parábola ele é muito rico, tinha muitos animais, e a gente sabe que para aquela época ter muitos animais era um patrimônio era muito importante como patrimônio. E na vida real, quantos filhos não se sentem assim? Eles são corretos e muitos têm essa queixa.
Dizem assim que são corretos, não dão trabalho, não fazem nada de errado, estudam, ajudam os pais no trabalho dos pais, mas os pais parece que só têm olhos para os filhos que levam vida desregrada, que dão trabalho, que dão preocupação. Imagine como você se sentiria. Pensemos nesse pai não simbolizando Deus, mas como um pai humano. Imagine como você se sentiria. Você sempre obedecido a seu pai, sempre trabalhado para ajudar nos negócios dele, e seu pai nunca lhe fez um agrado. Aí de repente chega um que aprontou bem muito lá fora, saiu, partiu, levando o dinheiro da herança, sem dar notícia. Aí chega e o pai manda matar um bezerro. O que é um cabrito para um bezerro? Qual é o senso de justiça? Qualquer pessoa com um mínimo de senso de justiça não acharia isso horrível? Você sentir que você foi correto uma vida inteira e é como se você fosse invisível? Como se você não valesse nada? É um senso de justiça. Como é que se sentiria um empregado que trabalhasse honestamente, desse praticamente o sangue pela empresa e visse o patrão fazer de tudo por outro, que não trabalhava tanto quanto ele? É a questão do senso de justiça. Não é querendo dizer que o pai não devesse receber o irmão de volta, mas que ele deveria ser mais justo para com o mais velho. Isso não é inveja, não é assim não ter amor no coração, é senso de justiça. E infelizmente assim, na vida real a gente vê muitas vezes assim, aqueles filhos que não dão trabalho, que são quietos, eles se sentirem assim deixados de lado. Às vezes os pais respeitam até mais os filhos que dão trabalho, que não ajudam, que são desobedientes. Às vezes você que é quieto, que estuda, que fica no seu cantinho lendo, que não reclama de nada, você é visto como uma pessoa passiva. Deixa eu ver aqui. Você assim, às vezes aquele filho quieto não estuda, não dá trabalho, ajuda nos serviços de casa, não reclama de nada. Aí os pais dizem assim, ele se contenta com tudo, é, às vezes os pais veem como uma pessoa passiva, sem personalidade, boboca. E muita gente quieta é considerada lerda. Mas assim, muitas vezes aquele filho assim, ele vê que ele chega assim, ele é um bom filho e vê os pais fazendo de tudo pelo outro. Eu digo isso porque isso é uma questão muito comum. A gente é bom filho, mas a gente só vê nossos pais dando atenção àquele, que nem liga para eles, que sai, que não diz para onde vai, que volta tarde das festas. Então, o filho mais velho não estava certo na parábola do filho pródigo? É uma questão de senso de justiça, a revolta dele está certa. É a mesma questão, assim. Se alguém assistiu aquela série Dois Irmãos, não lembra de Yakub e Omar? A mãe só tinha olhos para Omar. E Omar era vagabundo. O Omar era vagabundo. Ele agrediu um professor. Ele não queria saber de estudar, não queria saber de trabalhar, nem mesmo na loja do pai. E a mãe chegava, só tinha olhos para o mar. E enquanto que Jacob, ele chegava, ele era assim estudioso, era bom em matemática, era um menino modelo, não dava trabalho aos pais, mas Omar, assim, Jacob, embora a mãe assim chegasse, elogiasse as qualidades de Jacob, era quase como se ele fosse invisível. Aliás, ela só vivia para Omar. E a gente tem que lembrar que Dois Irmãos é inspirada na história bíblica de Esaú e Jacó. Aliás, a Bíblia é pródiga em histórias de desavenças na família.
começa com Caim e Abel, tem também assim, né, Abraão, que ele teve primeiro um filho com a escrava egípcia Agar, aí depois ele teve Isaac com Sara, mas depois que ele teve Isaac, ele mandou Ismael com Agar embora. E ele depois, mesmo depois da morte de Sara, ele teve outras mulheres, mas ele não deu nada para os seus outros filhos, mandou para longe, mandou alguma coisa, porque toda a herança dele ficou para Isaac. Isaac depois teve Esaú e Jacó, e Isaac se dava melhor com Esaú e Rebeca com Jacó. E Rebeca acobertava as malandragens de Jacó. E depois Jacó, né, que além de Lia e Raquel, ele ainda teve duas concubinas. Aí ele chegou, aí assim, José, que os irmãos depois venderam como escravo, ele foi mandado, foi o primeiro filho de Raquel e por isso Jacó preferia Isaac e preferia José. E assim, não era culpa de José, claro, mas foi culpa de Jacó, porque com certeza Jacó devia dar uma preferência exagerada a José, e talvez os irmãos se sentissem deixados de lado. E muitas vezes os pais fazem isso, assim, eles podem chegar, dar atenção exagerada a apenas um dos filhos ou filha e deixam os outros de lado. E como deviam se sentir os outros? Quer dizer, porque eles não eram filhos de Raquel, não tinham tanto valor? Claro que a Bíblia não fala nada disso, a gente só está fazendo uma suposição. E infelizmente tem isso. Essas histórias bíblicas, é claro, elas até hoje servem para ficção. Uhum. Mas vamos ver essa parábola do filho pródigo. Como é que você se sentiria? Se você, sendo tão correto, você imagine, você é correto, você ajuda seus pais em casa, você não dá trabalho, você é estudioso, aí você só vê seus pais dando atenção àquele filho que não estuda, não quer saber de nada, que dá trabalho, que dá preocupação. Não é uma coisa a se pensar? Claro que é. E essas histórias bíblicas, é claro, até hoje, né, elas servem para inspiração de coisas de ficção. Algum dia eu ainda vou falar sobre a ficção cristã. Os livros, filmes, desenhos animados, histórias em quadrinhos, e até mesmo histórias para crianças cristãs, assim, para dizer o quanto essas coisas são de má qualidade. E recentemente, assim, eu até assisti a um filme inspirado na história de José, no Egito, que é Para os Tempos Reais, marcado pela promessa. Que uma coisa que eu não gosto na ficção cristã é porque elas sempre assim são feitas para mostrar que Deus escreve certo por linhas tortas, que tudo é com um propósito. Mas se a gente analisar a realidade, a gente sempre pode contestar, não é? Com que propósito tantas crianças morrem na bomba de Hiroshima? E até mesmo assim, uma história que eu fiz uma resenha, um mangá que foi baseado na história real de uma moça no Japão, Aya Kito. Com que propósito Deus faz uma moça desenvolver uma doença degenerativa com 15 anos, para ela morrer com a idade precoce de 25? Né? Com que propósito? Portanto, aqui termina mais um vídeo. Bom dia a todos!